Olá, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, essa importante festa que é celebrada todos os anos no dia 29 de junho, mas que no Brasil é transferida para o domingo próximo. Por quê? Porque é um dia santo de guarda, muitas pessoas não sabem disso, já que no Brasil é sempre celebrado no domingo, mas a festa de São Pedro e São Paulo é um dos dias santos de guarda, de preceito, portanto, e a igreja transferiu no Brasil para o domingo para facilitar a presença dos fiéis, já que não é feriado. Em Roma, como é feriado, no dia 29, porque São Pedro e São Paulo são os patronos da cidade de Roma, então a festa é celebrada no próprio dia 29 de junho, todos os anos. Como nós sabemos, existem no ano litúrgico outros 2 dias em que se celebra esses 2 grandes apóstolos. O primeiro, dia 22 de fevereiro, no qual nós celebramos a Cátedra de São Pedro. E o segundo, dia 25 de janeiro, em que nós celebramos a Conversão de São Paulo. Essas festas ressaltam aspectos diversos desses 2 apóstolos. Enquanto a Cátedra de São Pedro nos recorda e comemora esse mistério de que, por uma disposição divina e conforme as palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, São Pedro teve, entre os apóstolos, um carisma especial no que se refere à fé em Jesus Cristo. É o evangelho de hoje, inclusive, em que na confissão de São Pedro, Pedro foi o primeiro a confessar que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, e Jesus diz que foi o próprio Pai quem revelou isso a Pedro, e diz: por isso tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei a chave do reino dos céus. Também no relato ali da última ceia, segundo São Lucas, na última ceia Jesus disse a Pedro, confirma os teus irmãos. E a igreja acredita, e é isso que celebra na festa da Cátedra de São Pedro, que não somente Pedro, mas todos aqueles que o sucedem na sua cátedra, isso é, na condição de bispo de Roma, a cidade onde Pedro foi martirizado. Pedro começou em Antioquia como bispo e depois ele foi para Roma e morreu ali. Todos aqueles que o sucedem gozam do mesmo carisma com relação à fé. E a igreja ensina ainda mais que quando o sucessor de São Pedro ensina, invocando a sua condição de sucessor de São Pedro, ensina algo em matéria de fé ou de moral de um modo solene, ele não erra, porque tem esse carisma, porque tem essa firmeza da pedra, e tem esse poder das chaves, e fala não segundo a vontade da carne, do homem, mas fala inspirado pelo próprio Deus, com essa assistência especial do Espírito Santo. Quem já foi à Basílica de São Pedro viu isso, aquela belíssima glória de Bernini, em que você tem ali a cadeira, que segundo a tradição era na verdade tem uma cadeira de bronze, dentro dessa cadeira de bronze tem uma cadeira antiga, de madeira, que segundo uma tradição era usada pelo próprio Pedro. Em torno dessa cadeira de bronze, uma imagem do Espírito Santo e a glória de Deus que resplandece a partir de lá, porque nós acreditamos nisso, que São Pedro, e por conta da sua autoridade, os seus sucessores na cátedra de Pedro, têm esse carisma, essa assistência especial do Espírito Santo. Em matéria do quê? De política? De futebol? De construção civil? Não, em matéria de fé e de moral. E no dia 25 de janeiro nós celebramos a conversão de São Paulo, essa particularidade da vida do apóstolo das gentes,
que São Paulo, diferentemente dos outros apóstolos, conheceu Nosso Senhor somente depois da ascensão de Jesus aos céus. Quando escolheram São Matias, por exemplo, para tomar o lugar de Judas, que havia seguido o seu destino, um dos critérios que usaram para São Matias foi alguém que estivesse conosco, junto com os apóstolos, desde o início, e que fosse testemunha, daquilo que os apóstolos haviam testemunhado. São Paulo não, São Paulo veio depois, conheceu Jesus somente quando Jesus já tinha subido aos céus e Paulo então, na estrada para Damasco, como nós sabemos, com cartas de recomendação para perseguir, prender os cristãos impiedosamente, quaisquer homens, mulheres, caiu por terra, viu aquela grande luz que perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Então São Paulo se converteu, pediu o batismo, foi guiado ali por Ananias e foi se tornar um grande cristão e ainda merecedor desse título de apóstolo, embora ele depois dissesse: eu vim como um abortivo porque eu persegui a igreja de Deus. Mas uma vez que nós celebramos, já temos no calendário uma festa para São Pedro, outra para São Paulo, na festa de hoje de São Pedro e São Paulo, a igreja celebra em particular o martírio desses dois apóstolos que derramaram o seu sangue na cidade de Roma. E por isso, como eu dizia, são os patronos da cidade de Roma. E por isso Roma é a sede, digamos assim, da Igreja Católica, a sede geográfica da Igreja Católica e, de certo modo, a sede espiritual, porque é dali, da rocha do sucessor de São Pedro, ali da cidade onde os grandes apóstolos, as duas grandes colunas, Pedro e Paulo, derramaram o seu sangue. São Pedro, crucificado, e São Paulo pela espada. E por isso esses dois apóstolos são invocados juntos, São Pedro e São Paulo, muito comum nas igrejas mais tradicionais, que haja na entrada da igreja ou diante do presbitério, na entrada do presbitério, as imagens de um lado São Pedro, normalmente representado com as chaves, do outro lado São Paulo, normalmente representado com uma espada nas mãos ou com um livro nas mãos, que são as suas epístolas. Afinal, São Paulo foi o escritor mais fecundo, mais prolífico de todo o Novo Testamento, porque esses dois se tornaram inseparáveis. É interessante pensar isso, como a divina providência conduziu até Roma para terem um martírio, para que se assemelhassem no martírio duas pessoas com uma história muito diferente, inclusive com características diferentes. São Pedro era de Cafarnaum, ali da Terra Santa, da Galileia. São Paulo era provavelmente da diáspora, era um sujeito mais cosmopolita. São Pedro era aparentemente um homem que vivia ali do seu negócio de pesca, um homem... se questiona se Pedro era um homem pobre. Provavelmente não, porque o seu negócio de pesca, como chefe do negócio, ele não deveria ser um homem pobre, mas era um homem que vivia para os negócios, para ganhar dinheiro. São Paulo tinha já uma formação muito maior, inclusive das suas cartas se transparece isso, um conhecimento de filosofia, um conhecimento cultural, inclusive um conhecimento do judaísmo muito mais amplo. Ele que se vantava de ter estudado com Gamaliel, de ter sido um fariseu, formado segundo o costume dos fariseus, e assim por diante. São Pedro, um tipo mais sanguíneo, mais impossível. São Paulo, um tipo
irascível. E os dois foram levados pela divina providência até Roma, que era então o centro do mundo, e com o seu sangue consagraram Roma. Com o seu sangue fizeram com que Roma seja Roma. Hoje, para quem tem essa oportunidade de ir para Roma, vê isso, né? Como é a cidade onde todos os católicos se sentem em casa, a cidade onde todas as ordens religiosas, congregações têm as suas sedes gerais, onde tantos católicos do mundo inteiro, de todos os continentes, vão, se encontram para fazer sua romaria, para visitar o sucessor de São Pedro. Então Pedro foi um dos primeiros a seguir Jesus. Nós vemos no Evangelho segundo São João, diz que ele foi chamado por André, seu irmão. André era um discípulo aparentemente de João Batista, que indicou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. André foi chamar Pedro, seu irmão, e disse, olha, encontramos um homem, será ele o Messias? E Jesus já lhe disse, né, que ele seria o Pedro, Cefas, que quer dizer rocha. E o nome que Pedro recebeu tem justamente essa função de indicar a sua missão. Ele deveria ser essa rocha que sustenta a igreja, porque sustenta a fé da igreja. E a igreja é alicerçada sobre a fé correta em Jesus Cristo. E na última ceia, como eu disse, Jesus disse a Pedro, depois de prever que ele o renegaria, tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Depois da ressurreição, segundo São João, quando houve aquela pesca milagrosa e Jesus assou ali os peixes para os discípulos, eles não reconheciam, demoraram para reconhecer Jesus. Ao final de tudo isso, Jesus fez aquela tríplice pergunta para Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Tu me amas? E Pedro disse, Senhor, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. E deu a Pedro esse ministério. Por isso, o sucessor de São Pedro exerce o pastoreio e a jurisdição com as suas chaves sobre toda a igreja. Apacenta as minhas ovelhas. E Pedro foi cumulado de graças especiais. Nós sabemos que junto com João e Tiago esteve nos momentos mais importantes, que nem todos os outros apóstolos presenciavam, como a ressurreição da filha de Jairo, a glória de Jesus na transfiguração, mesmo a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pedro andou sobre as águas. Quando, segundo o capítulo 6 do Evangelho de São João, muitos discípulos abandonavam Jesus porque acharam muito fortes aquelas palavras, aquele anúncio misterioso que o Senhor fez, que eles deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. Jesus então olhou para os apóstolos e disse, vocês querem ir embora? E foi Pedro quem, movido pela fé, por essa fé sobrenatural comunicada por Deus, tomou a frente e disse, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E como dizia, o Evangelho escolhido para esta solenidade, ele foi o primeiro a reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Cristo confiou a Pedro o apostolado com os judeus. Embora, obviamente, lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos que a revelação de que o Espírito Santo se destinava também aos pagãos foi feita a Pedro, na casa de Cornélio. Muitas vezes nos Atos dos Apóstolos, ali Pedro toma a dianteira e fala em nome dos outros apóstolos, mas de uma maneira especial seu ministério foi junto aos judeus. São Paulo, ao contrário,
foi quem foi encarregado de fazer o seu ministério com os pagãos, e por isso teve um ministério mais missionário, enquanto Pedro teve o seu apostolado um pouco alicerçado mais sobre esse carisma de verdade. Paulo, ao contrário, foi o primeiro grande e talvez, muito possivelmente, o maior missionário de toda a história da igreja. Então, como eu disse, ele se considerava como um abortivo e de certo modo se envergonhava disso, de ter perseguido a igreja de Deus. Mas esses pecados, na verdade, diz o livro dos Atos, né, só para completar, que ele estava ali no momento em que Estevão foi apedrejado e que os algozes de Estevão, o primeiro mártir, depositaram as suas roupas, as suas vestes aos pés de Paulo, aliás, mas esses pecados do passado, longe de o colocarem para baixo, isso não era próprio do seu caráter, do seu temperamento, o impeliram, o incentivaram. E olhando para os pecados, Paulo era movido como que por uma mola, para trabalhar mais, para trabalhar com afinco, para ir atrás do tempo perdido. E por isso ele chega a dizer: o amor de Cristo nos impele. E no momento em que ele se lamenta e diz que ele perseguiu a igreja de Deus, ele é como um abortivo, em seguida ele se corrige e diz: eu trabalhei mais do que todos, não eu, a graça de Deus em mim. E reconhecia a sua grandeza, mas ao mesmo tempo reconhecia: graças a Deus eu sou, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ele realizou na sua própria vida e constatou na sua própria vida aquilo que ele diria numa outra passagem, onde o pecado foi abundante, a graça foi superabundante. E a vida de São Paulo mostra isso, que para um cristão o pecado não é um motivo para nós nos lamentarmos, para nós nos torturarmos, pensando: puxa vida, que horror, eu fiz o mal, agora não tem mais volta, não tem mais solução. Não, o pecado é uma mola propulsora. O pecado é verdade, revela a nossa maldade. Mas a nossa maldade não é tão relevante assim para o mundo. O pecado revela algo ainda maior, o nosso próprio pecado. Ele pode revelar, que é a bondade de Deus. E como Deus supera com a sua graça em muito o nosso pecado. Foi isso que aconteceu com Paulo, né? Então, o mal que Paulo fez à igreja é nada em comparação com o bem que Deus fez depois através dele. É isso que Deus quer tirar da nossa vida. Então, não importa tanto quanto tempo nós fizemos o mal na nossa vida, quanto tempo nós andamos afastados de Deus. Isso é pouco relevante, porque quando se fala em pecado e graça, não dá para comparar todo o mal realizado por um homem com o bem realizado por Deus. Deus é infinitamente maior, porque Deus é Deus. Então, todo o mal realizado pela nossa vida, através da nossa conversão, através do momento em que nós nos colocamos à disposição de Deus, em que nós reconhecemos e choramos os nossos pecados, como fez São Paulo, então esse mal é superado enormemente pelo bem que é a nossa conversão e pelo bem que Deus faz através de nós. E depois São Paulo diria frases, né, típicas de um convertido, absolutamente apaixonado por Jesus.
Não sou eu que vive, é Cristo que vive em mim. Óbvio que existe uma verdade profunda por trás disso, teológica inclusive, mas é o grito de um homem apaixonado por Cristo. Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Considero tudo como esterco, numa outra passagem, para ganhar Cristo. De quem viu que as coisas dessa vida são muito relativas, são muito pouco perto do que é estar com Cristo. Numa outra passagem, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. São Paulo que diria, olha, eu por mim iria já para o céu. Obviamente com a confiança de um santo, de que estava preparado para ir. Eu por mim seria vantajoso ir para o céu, mas por vocês eu fico mais tempo aqui. Ou naquela passagem que é uma das mais bonitas de todo o Novo Testamento, na carta aos Romanos, diz, pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E quem ama alguém e confia em alguém a tal ponto para dizer quem nos separará desse amor? Não existe nada mais forte do que esse amor. Não existe nada que possa se interpor entre nós e esse amor, entre nós e Jesus Cristo. É um coração apaixonado. E, como dizia, esses dois tiveram no fim essas vidas tão diferentes, temperamentos diferentes, características diferentes, tiveram o mesmo fim nesse mundo, que foi a morte dolorosa pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, o que os uniu foi a fé, a única fé, a esperança na vida eterna, o amor a Jesus Cristo e ao próximo por amor a Jesus Cristo e o martírio. Embora é interessante que até no martírio, como recordava, eles tiveram as suas peculiaridades. São Pedro crucificado, segundo a tradição, segundo uma antiga tradição, de cabeça para baixo, porque quis se distinguir desse modo do Senhor, não se sentindo digno de ter a mesma sorte do seu Senhor. E São Paulo, por ser cidadão romano, decapitado na igreja Trefontane, onde hoje é a igreja Trefontane, segundo uma antiga tradição da queda da cabeça de Paulo. No chão brotaram ali 3 fontes e ali tem essa igreja. Depois foi enterrado na Basílica de São Paulo, Extramuros, São Paulo. E depois fizeram há pouco tempo uma escavação, encontraram ali o túmulo do apóstolo Paulo. É possível ir a essa basílica e rezar. E enquanto São Pedro está na Basílica do Vaticano, na Basílica de São Pedro. E também, recentemente, fizeram uma escavação e encontraram ali as ruínas de um antigo cemitério romano, do período romano, e ali encontraram indícios do lugar exatamente embaixo do altar da atual basílica, onde se encontra o túmulo do apóstolo São Pedro, em honra do qual foi feita aquela grande basílica com a grande praça de São Pedro. Mas o fato é que esses dois se tornaram os 2 principais apóstolos e fizeram com que Roma, que era, entre aspas, a capital do mundo, uma vez que do mundo conhecido, era a maior potência, e por isso a providência divina os conduziu para Roma, para que de Roma o evangelho pudesse mais facilmente se propagar pelo mundo, como aconteceu de fato depois, sobretudo, da conversão de Constantino e do imperador Teodósio. Mas o fato é que a morte dos dois ali, de alguma maneira, consagrou o solo de Roma. E Roma se tornou a capital do mundo de um ponto de vista espiritual.
normalmente se faz a seguinte comparação, né? Um mito antigo dizia que Roma era havia sido fundada por dois irmãos, Remo e Rômulo, aqueles que são representados lá mamando numa loba. E Pedro e Paulo vieram como que batizar essa cidade. Então, olha, esquece esse mito pagão. Roma, na verdade, nasceu espiritualmente por esses dois irmãos da fé, São Pedro e São Paulo. E Roma se tornou eterna pelo derramamento desses sangues e depois de tantos mártires que o seguiram, né? E incontável número de cristãos que foram martirizados em Roma até o ano 313, quando o cristianismo deixou de ser ilegal, graças ao imperador Constantino, ou seja, um longo período de muita perseguição, muitas mortes, e que fizeram com que Roma se tornasse realmente o centro, a capital, por assim dizer, da Igreja do mundo. E um aspecto, e com isso concluo, da vida de São Pedro e São Paulo que pode nos ajudar é pensar que eles não viram os frutos do seu suor e não viam, enquanto estavam nesse mundo, os frutos do seu sofrimento. E pensar que depois, por mais de 200 anos, ainda muitos cristãos sofreriam, pareceriam sempre encurralados, né? Sempre injustiçados, perseguidos, torturados, mortos, desprezados. E como Pedro e Paulo, tantas outras pessoas, isso, não viram nesta vida os frutos do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação pelo crescimento da igreja e nem dos seus sofrimentos. Mas eles foram não somente a semeadura, mas o alicerce para a construção da igreja. E por isso, em Roma, né, nesse solo consagrado pelo sangue de São Pedro, de São Paulo e de tantos mártires, se apoia até hoje o Evangelho. De lá a igreja se propaga até os confins da terra. Então, dirijamos hoje nosso agradecimento a Deus por esses grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Dirijamos ao Senhor também uma oração especial pelo Papa, pedindo a Deus pelo Santo Padre, que o Senhor lhe conceda força, saúde, sobretudo a graça de Deus, a fé pura, o discernimento, dom de conselho, que o Senhor o proteja dos seus inimigos visíveis, mas também dos seus inimigos invisíveis, o Senhor o proteja da ação do demônio, que ele receba a intercessão e a proteção dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que eles intercedam por nós, que Nossa Senhora, que é invocada especialmente há alguns anos, desde o Concílio Vaticano II, como a Mãe da Igreja, tenha compaixão do Papa, tenha compaixão de todos nós, interceda por nós e nos dê alegria nesse dia por pertencermos à Igreja de Cristo, por sermos irmãos de fé, num vínculo mais forte ainda do que os vínculos sanguíneos desses dois gigantes, São Pedro e São Paulo. Que Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, interceda por nós, interceda pela Igreja. Assim seja.